Olá! Vamos mergulhar hoje numa questão que parece simples, mas que é um verdadeiro quebra-cabeça no mundo financeiro. O que é dívida e o que é patrimônio? Para desvendar isso, a gente vai seguir as pistas da norma contábil NBC-TSP 30. E para começar, vamos direto ao coração do problema, um mistério que vive dentro do balanço patrimonial de qualquer entidade. A pergunta é essa: como é que a gente sabe o que uma entidade realmente deve, em comparação com o que pertence aos seus proprietários? Parece fácil, né? Mas, na realidade, a linha pode ser bem tênue. Olha só o balanço patrimonial. De um lado os ativos, do outro os passivos e o patrimônio líquido. A teoria é linda, tudo separado. Só que os instrumentos financeiros modernos são tão criativos que eles conseguem confundir tudo. Fica difícil saber onde termina a dívida e onde começa o patrimônio. Ok, então, se o nome não ajuda, como os contadores resolvem essa charada? Existe uma pista fundamental, um princípio que guia tudo. E essa pista é a famosa essência sobre a forma. A ideia aqui é esquecer o rótulo. Não importa o nome que deram para o instrumento. O que vale é o que ele realmente é na prática. E a própria norma, lá no item 22, deixa isso bem claro. É a essência do contrato, e não o nome jurídico dele, que vai dizer para a gente como classificar. Simples assim. O contrato manda. Com esse princípio em mente, vamos agora ver como a gente consegue de fato separar o joio do trigo, ou melhor, o passivo do patrimônio líquido. E a diferença crucial está aqui. Um passivo financeiro tem a ver com uma obrigação contratual de entregar dinheiro. É uma promessa que a entidade tem que cumprir. Já o instrumento de patrimônio líquido, bom, ele representa o que sobra dos ativos depois de pagar todas as dívidas. É um interesse residual. Então, para ser passivo, o ponto-chave é este: a entidade não tem como escapar, não tem o direito incondicional de evitar o pagamento. Se existe uma obrigação contratual de entregar caixa, pronto, temos um passivo. A norma nos dá um teste bem prático para isso. Primeiro, existe uma obrigação contratual de entregar caixa? Se sim, é passivo. Se não, a gente vai para o passo 2. Se a liquidação for com ações da própria entidade, a gente tem que ver. É um número fixo de ações por um valor fixo de dinheiro? Esse é o chamado teste fixo por fixo. Agora a coisa fica mais interessante. E quando um instrumento financeiro parece ser as duas coisas ao mesmo tempo, uma mistura de dívida com patrimônio. A norma chama isso de um instrumento financeiro composto. São esses híbridos, sabe? Eles são criados justamente para ter características tanto de passivo quanto de patrimônio e assim atrair vários tipos de investidores. O exemplo clássico é o título conversível, uma debênture conversível, por exemplo. O que a norma diz? Simples. Separe os componentes. Uma parte é um empréstimo em si, isso é o passivo. A outra parte é a opção que o investidor tem de converter aquilo em ações, e essa opção é o componente de patrimônio líquido. E como se faz essa separação? Primeiro, a contabilidade calcula o valor justo do componente de passivo, ou seja, do empréstimo. O que sobrar do valor total do instrumento é atribuído ao componente de patrimônio. É uma matemática precisa para garantir que tudo seja refletido corretamente. Tá, bem, mas por que todo esse esforço? Por que essa obsessão em separar tudo tão direitinho? Qual é o impacto real disso tudo? O impacto é gigantesco. Pensa comigo. Juros sobre um passivo são despesa, diminuem um lucro. Já os dividendos pagos sobre o patrimônio são distribuição de lucro, não despesa. Essa pequena diferença muda completamente os indicadores financeiros, a análise de risco feita por credores e investidores, muda a percepção de saúde da entidade. É uma questão de transparência. No final das contas, o objetivo de tudo isso é um só: garantir que as demonstrações contábeis mostrem uma visão verdadeira e justa da real posição financeira da entidade. Isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. O mercado financeiro não para de inovar. A cada dia surge um instrumento mais complexo, pensado justamente para viver nessa área cinzenta entre dívida e patrimônio. A grande questão é: as normas contábeis vão conseguir acompanhar esse ritmo? É uma corrida que, com certeza, ainda não terminou.